Toda vez que você pega um paciente e ignora o intestino dele, você tá esquecendo uma coisa fundamental. E aí, fisioterapeuta? Como é que você tá? Fazendo a diferença na vida do seu paciente? Olhando para o seu paciente de uma forma integrativa? Tá usando o sistema nervoso autônomo? Então vem comigo, vamos dar uma dica hoje especial para você que ignora completamente o intestino do seu paciente. Você que olha para aquilo, muitas vezes o paciente está com uma barriga imensa, estufada, inflamada, cheia de gases, inclusive ele passa mal na sua frente e você acha que aquilo somente é pro gastro. Então vem comigo, começa clicando aqui embaixo, dá um joinha, isso aí vai ajudar a informar o YouTube que é uma informação relevante e você vai poder ajudar as outras pessoas trazendo mais informações para elas, inclusive pro seu próprio paciente. Quer uma dica? Vai lá, escreve o nome do seu paciente, acha ele ali para ele poder também ser citado e entender como é que está funcionando aquilo que está acontecendo com ele, mas também que você está tendo uma visão diferente, uma visão mais integrativa, uma visão mais completa, uma visão que pode agregar demais para o bem-estar dele. Então vamos lá. Toda vez que você pega um paciente e ignora o intestino dele, você está esquecendo uma coisa fundamental. Um grande estrutura, um grande eixo que tem muita ligação não só com a parte bioquímica, mas também com a parte de osteomuscular, biomecânica, mas muito também com a parte da parte emocional. Então é um grande centro que começa a ser responsável por esses três pilares que o sistema nervoso autônomo trabalha com maestria, linkando tudo isso. Então quando a gente fala de intestino, nós temos que entender ou fazer uma pergunta dizendo assim: por que o meu intestino não está legal? Então nós temos as estruturas que nós chamamos de etiologia. Etiologia é a origem daquilo. Nós podemos ter origens emocionais, ou seja, as coisas que você somatizou e guardou dentro de você. Uma gastrite nervosa. Peraí, eu fico nervoso, uma situação que me deixou estressado e o meu estômago começou a doer. Origem, etiologia emocional. Mas também nós podemos ter outras etiologias, como uma etiologia genética, onde nós temos vários autores atuais que nós podemos alcançar ali no máximo 25% para ser bonzinho, sendo que tem autor que fala que aquilo é responsável somente por 5%. Então tem uma porcentagem aí de relevância para você levar em consideração se isso é hora de estar mexendo ou não. Depois, nós temos algumas coisas como as intoxicações, e isso é muito forte. Porque dentro da intoxicação nós temos várias coisas, como medicamento que você usa, medicamento que você já usou, depois, histórico de infecção. Qual é o histórico? Pô, nasci, tive uma meningite. Pô, tive uma história de uma infecção intestinal, uma infecção pulmonar. Infecção. Tomei muito medicamento, que aí é mais um agressor. As drogas, seja ilícitas ou lícitas, depende, tá? Aquilo tem muita correlação que tem ali. Depois, alergias alimentares, produtos que podem ser que estão naturais tranquilamente, mas o teu corpo não aceita. Não aceita ou de uma forma de pequena dose ou de uma forma de uma grande dosagem que você pode. Um exemplo, ontem nós fomos catar blueberries, aquelas frutinhas roxinhas pequenininhas. E quando você vai catando, nós enchemos um balde desse tamanho, nós vamos catando uma por uma, obviamente em 3 para mim e uma pro balde. Então eu me alimentei muito de blueberry. Obviamente, se eu tivesse uma fragilidade, o meu corpo podia não aceitar. É aquela velha história do camarão. Eu posso comer, tô tranquilo. Agora, se eu como o excesso daquele camarão, aposto que meu corpo pode não aceitar. Só que, obviamente, dentro desse exemplo que eu dei do blueberry, ele tem exatamente uma grande composição, que tem uma grande potência de ser antioxidante. E isso é muito importante porque isso vai fazer exatamente uma relevância significativa lá na frente. Outras estruturas,
uma disbiose, ou seja, uma alteração do seu próprio intestino, uma história de alteração do teu sistema gastrointestinal. Também as substâncias que são exotóxicas ou endotóxicas, ou seja, coisas que vão intoxicar o teu corpo, que é provindo do meio externo para interno, ou substâncias que teu próprio corpo produz, naturais daquele processo bioquímico que acontece no corpo, mas que acabam sendo exatamente ruim para o nosso corpo. Quando que o corpo não dá conta? Quando a produção daquilo tudo, daquelas substâncias endógenas, são em demasia. Aí aquilo começa a ser muito agressivo. E, por último, exatamente num estado mais avançado, um tecido adiposo muito estocado, que é exatamente uma grande fonte de acúmulo de substâncias tóxicas. Então aquilo tudo, o excesso de gordura, ele é um local tanto de reserva de energia, ótimo, mas também um local de reserva de toxina e de açúcar. Porque aí nós estamos falando de excesso de açúcar e excesso de toxina. Não é à toa que o seu médico muitas vezes pede para você passar um hormônio, ele pede para você passar esse hormônio aonde? Exatamente onde tem maior concentração de gordura. Então aqui nós temos essas etiologias de tudo que está acontecendo aí. E aí quando você pega, por exemplo, um protetor solar, você vai ver as composições dele, ele pode ter exatamente um disruptor endócrino, algo que vai se fixar dentro da gordura, e aquilo ocupa o mesmo lugar de um receptor de uma célula do hormônio. E aí o teu hormônio parece que você está engordando, e aquilo começa exatamente a ter efeito de um acúmulo de produção de hormônio. Mas aquilo ocupa o receptor celular do hormônio, mas não é um hormônio, é um disruptor endócrino. Então aí tá para vocês exatamente as etiologias do intestino. Vai aí, continua me acompanhando. Eu vou falar em outros vídeos exatamente onde todas essas etiologias vão causar esse efeito na permeabilidade intestinal e vai dar uma cascata que o final da história é aquele paciente que cai na sua mão, que tem uma alteração emocional, mas também tem uma alteração de dor osteomuscular. E aí você vai começar a entender como isso tudo pode mudar a sua terapêutica, a sua ação, o seu tratamento e o seu resultado. Então vem comigo, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí e a gente se encontra nos outros vídeos. Um abraço, tchau, tchau!